Tudo certo? Tudo certo. Já ouviu? Pode começar, Fernando. Estão me ouvindo? Todo Estou mundo? ouvindo perfeitamente. Sim. Vocês estão me ouvindo? Bem. Acho que a gente pode começar, então, tá? Podemos? Depois a gente tem uma notícia através do Elton. Bem, bom dia, então, Franklin, José Roberto, Luiz Antônio e a todos que estão nos assistindo nesse momento. Meu nome é Fernando Brandão Louro, sou o atual presidente da OSC Nova Cambuquira e gostaria de agradecer, em nome da organização, a participação de vocês nesse momento virtual sobre assuntos tão importantes atualmente. Os temas da nossa live de hoje são pandemia e privatização das águas. A todos que nos acompanham, sejam bem-vindos e durante a live vocês podem fazer perguntas que nós repassaremos aos nossos convidados. Durante a live, nós vamos permanecer com os microfones desligados à medida que cada um for a sua consideração. Gostaria agora de fazer uma breve apresentação dos nossos convidados. Franklin Frederico, em 22 de junho de 2009, recebeu o Prêmio Norte-Sul contra o esquecimento por sua luta internacional contra a privatização da água, sendo distinguido entre 30 candidatos por seu trabalho de formação de um movimento internacional de proteção à água como um bem público. Franklin, né, foi a pessoa-chave para que Cambuquira, através da OSC Nova Cambuquira e Prefeitura Municipal, recebesse, através da Mubalo, o título de primeira comunidade azul da América Latina. E, em seguida, para que também a UFLA recebesse o título de segunda universidade azul do mundo. Publica artigos para jornais europeus, IGGN e Brasil 247. Junto às organizações nacionais e internacionais, vem realizando um trabalho excepcional contra a privatização das águas. José Roberto Pereira, professor titular em Administração Pública e Gestão Social da UFLA, com pós-doutorado em Ciências Sociais pela Universidade de Coimbra, doutor em Sociologia, autor de alguns livros, como Gestão Social e Epistemologia de um Paradigma, Gestão Social de Cooperativas, Gestão Pública Municipal, Diagnósticos Participativo e o método DRPE, dentre outros. Autor de vários artigos científicos, orientador no mestrado profissional em Administração Pública e doutorado em Administração. Atualmente desenvolve pesquisas sobre gestão social da água no sul de Minas Gerais. Presente aqui conosco também o nosso amigo e parceiro Luiz Antônio Dávila, membro do Conselho Fiscal da OSC Nova Cambuquira. Sejam bem-vindos. Vou passar a primeira palavra ao José Roberto e pedir que ele faça as suas considerações sobre a pandemia, o primeiro dos nossos temas. Você vai ter 10 minutos para poder fazer suas considerações e logo em seguida eu passo a palavra para o Franklin para falar sobre o primeiro tema, pandemia. E depois a gente volta com você, José Roberto, para falar sobre o segundo tema, que é privatização das águas, e passo a palavra ao Franklin também. Ok? Ok. Muito bem.
Fernanda. Oi. Agora mesmo. Estão me ouvindo bem? Estou. Muito bem. É uma grande satisfação estar aqui com vocês pela organização não governamental Nova Cambuquira, né? E sobre a questão do Covid-19, nós temos uma situação que nos faz refletir, né? Todo esse Covid-19 nos faz refletir muito em vários aspectos, mas especialmente em relação à água, que é o nosso tema, né, central. A Covid-19 nos coloca numa situação de repensar a água como um bem comum, como um bem privado. Zé Roberto, você ficou sem som, né? De repente. Oi? Você ficou sem som, de repente. Repete aí o último minuto. Nesse contexto da Covid, nós temos uma situação que nos faz repensar a questão da água em termos da água como bem comum, da água como um bem privado e da água como um bem público, né, de acesso aberto. E é nesse contexto da Covid-19, aqui no Brasil, que está passando a boiada, né? O da privatização da água foi uma parte da boiada que está passando, né? Como diz o nosso ministro do Meio Ambiente. E isso é terrível para nós, né? Porque nesse contexto, além de nós enfrentarmos a situação da doença em si, nós temos ainda que nos mobilizar por meio das redes sociais para que essas decisões não tenham êxito, né? Então, é uma situação realmente dramática, a situação da Covid-19. Pelo isolamento, dificuldade presencial das pessoas, uma articulação mais efetiva por meio das mídias sociais, por meio da internet, e a covardia dos governantes de passarem as decisões, né, nesse momento extremamente. Então, eu analiso a nossa situação como uma situação realmente dramática, né? Uma situação dramática. E aqui na universidade, por exemplo, nós estamos tendo as disciplinas, continuamos com as disciplinas à distância. No entanto, muitos estudantes que não têm acesso à internet estão prejudicados também com isso, porque é parte só dos estudantes que conseguem. Eu tenho gravado e disponibilizado, mas é uma situação também complicada, porque aí evidencia as desigualdades sociais no Brasil, que são imensas. Então, tem uma parte da população que consegue ter acesso, outra, uma grande parte não consegue ter acesso a essas informações. Então, nós ficamos muito vulneráveis nesse contexto da Covid-19 em todos os sentidos, seja nos aspectos das mobilizações sociais, seja no que diz respeito às nossas atividades laborais, seja no aspecto da vida econômica, né? Porque muitos de nós nós temos um salário garantido pelo governo, né, como funcionários públicos, mas muitas pessoas que precisam trabalhar não têm essa situação tranquila, que precisam continuar trabalhando mesmo nesse contexto da Covid-19, e o contexto político, que é aí realmente eu caracterizaria isso como uma covardia dos nossos governantes
de tomar decisões nesse momento tão delicado, tão dramático da vida e da população brasileira. Certamente a sociedade brasileira vai amadurecer muito, né, com essa situação dramática, com muitas perdas, vai aprender da pior forma, eu acredito, né? Mas espero que as pessoas aprendam, os nossos governantes também aprendam com essa lição aí que nós estamos tomando com a Covid-19. E não vejo um cenário também, pensando em termos futuros, né, não vejo um cenário tão tranquilo aí pela frente, porque após a pandemia, a situação econômica, política e mesmo social, por todos esses fatores que eu falei anteriormente, o nível de desemprego, o índice, né, de desemprego alto, o caos social que nós podemos entrar pela falta de recursos, governos desacreditados e uma crise também de arrecadação, porque as empresas estão com atividades muito baixas. Nós temos um cenário, no mínimo, preocupante mesmo, e além de não estar resolvendo a questão da saúde também, né? Então, nós temos um cenário aí pela frente muito preocupante. Não vamos sair dessa tão facilmente, tão rápido assim. Tanto porque, para que uma vacina possa fazer o efeito para mais de 2 bilhões de pessoas no mundo, não é com apenas 2 meses de produção de vacinas que isso vai resolver o nosso problema. Fora que estão aparecendo aí algumas vacinas e nós não sabemos a efetividade para a saúde humana, né? Como que isso vai realmente impactar no sentido de cessar a disseminação da doença, né? Então, é esse cenário que nós temos pela frente. E aí, nesse contexto, a questão da água e do saneamento básico estão correlacionados, também, no mínimo, preocupante, porque estava vendo uma reportagem agora há pouco, ontem, não sei, dizendo que alguns cientistas estão identificando a proliferação do vírus por meio dos esgotamentos a céu aberto, né? É algo também que aí nos países africanos, nos países latino-americanos, nos países que não têm um saneamento básico adequado, isso pode piorar ainda mais a situação, né? E fora a questão da água, né, que é o nosso tema principal, que depois, na segunda parte, nós vamos entrar com mais detalhes, com mais algumas considerações relacionadas, né? Mas, assim, só para introdução, eu acho que é isso aí, né, Fernanda? Eu acho que para a gente aquecer aí o nosso debate. Depois voltamos aos pontos principais aí, né? Muito bom, muito obrigada, José Roberto. Franklin, por favor, agora com a palavra sobre pandemia. Queria primeiro agradecer esse convite. Eu estou aqui no meu exílio na Suíça, muita saudade de vocês, muito preocupado com a situação do Brasil, porque a gente fica vendo as notícias e é muito preocupante, né? É muito difícil isso, né? Meus amigos, minha família, vocês, está todo mundo aí no Brasil, né? Então, é complicado para mim estar aqui, né? A gente se sente fora do que está acontecendo e impotente de poder contribuir de alguma maneira. A pandemia, eu queria abordar por um outro ângulo. Eu acho que a primeira coisa que a pandemia mostrou foi o fracasso do sistema capitalista
a pandemia, porque uma digamos assim, um dos conceitos chaves do capitalismo é que ele sabe alocar recursos da maneira mais eficiente. Ou seja, seria o sistema mais eficiente econômico para lidar com diversos problemas. Na pandemia, isso falhou completamente, né? Nós estamos vendo um quadro nos Estados Unidos de extrema seriedade. A Europa, Reino Unido, está uma situação gravíssima. A Europa capitalista ficou numa situação também bem complicada. E os países que se pode ver estatisticamente estão lidando melhor com a pandemia são os países de orientação mais socialista. Quer dizer, na América Latina, Cuba e Venezuela são os exemplos maiores de países que estão lidando muito bem. Número de casos muito reduzido, número de falecimentos muito inferior ao de países como o Brasil, ou Peru, ou Equador. Cuba, principalmente, está tendo um papel importantíssimo porque ela está ajudando vários outros países, né? Quer dizer, creio que há 5 meses, 6 meses atrás, ninguém pensaria em médicos cubanos na Europa. Mas isso aconteceu, né? Quer dizer, a Cuba mandou médicos para a Itália para ajudar a combater a pandemia na Itália. Está ajudando a França, não no território francês da Europa, mas está ajudando nos territórios franceses do Caribe, né? Martinica e Guadalupe. Ou seja, de novo, a pandemia mostrou o fracasso do sistema privatizado, né? E a necessidade de você ter um sistema público de saúde. No Brasil, a gente está vendo aqui de longe, né? Um descaso completo de um governo praticamente genocida. Vamos falar a verdade, né? Isso não é... não há medidas do governo brasileiro, né? Estão tentando tapar o sol com a peneira. Eu não sou médico, não posso avaliar a questão de em quanto tempo se vai ter uma vacina ou não. Mas o que a gente tem acompanhado é que está havendo mutações desse vírus. Eu não sei se em pouco tempo teremos uma vacina, se é possível ter uma vacina, não se sabe. Agora, eu também não acho que vai haver um quadro pós-pandemia. Acho que a pandemia vai ficar, né? Porque também se sabe que o vírus ele é uma consequência do modo de produção alimentar da gente, né? Cada vez mais estamos obrigando a natureza a seguir padrões de produção capitalista, né? Animais confinados em larga quantidade, sabe-se que o vírus vem dos animais, do morcego, no caso do Covid, mas já se alerta problemas de outros vírus que podem aparecer no futuro. Então, se não se mudar a estrutura de produção alimentar do planeta, outras pandemias virão. Isso é fato, não tem como. Então, eu acho que a pandemia está colocando, está explicitando o problema do capitalismo planetário, né? Ou a gente muda o sistema, ou o sistema vai acabar com a gente por diversos meios, né? Bom, acho que é só isso que eu queria colocar aí na introdução. Ok. Muito obrigado, Franklin. Essa questão da pandemia aí também tem a ver, eu não sei, mas eu acredito que tem a ver com a questão do desmatamento também, né? Porque vários vírus podem estar sendo deslocados, vamos dizer, de uma região de floresta para animais e até para o ser humano. Você não acha, não? Não, com certeza. E aí você também pode entrar na questão do câmbio climático, né? Que temperaturas podem ser mais propícias para essa ou aquela doença, né? Mas o quadro geral é extremamente grave, isso não há dúvida. As consequências políticas são importantes porque é claro que vários governos estão utilizando o coronavírus para aumentar o controle sobre os seus próprios cidadãos. Isso também é um fato. Quer dizer, de repente,
o lockdown é necessário, o confinamento é necessário, mas, ao mesmo tempo, isso acaba com qualquer possibilidade de demonstrações políticas, de manifestações políticas, né? Pouco antes de você ter a epidemia aparecendo no mundo, havia um movimento muito grande aqui na Europa dos jovens contra a mudança climática, que estavam se manifestando em várias cidades. Isso acabou, né? Tinha um movimento político muito forte na França, por exemplo, com os coletes amarelos e tal, isso também acabou. Quer dizer, a possibilidade de você se manifestar politicamente nas ruas está extremamente limitada agora, com razão. Isso está sendo utilizado pelos governos, né? O caso do Brasil, como o Zé Roberto, vocês próprios comentaram, estão aproveitando para passar medidas das mais antipopulares, mais complicadas possíveis, né? E em outro momento talvez não fosse tão fácil. Mas eu queria ouvir também as observações e comentários do Luiz Antônio. Luiz Antônio, não estamos te ouvindo. O microfone. Pronto, estou ouvindo vocês bem agora. Estão me ouvindo? Essa é a fala, é a frase mais lives. É de que você está me ouvindo. Mas primeiro deixa eu conversar com o Zé Roberto aqui. Fazer uma provocação, Zé. Como advogado aqui do diabo, sempre faço esse papel aqui, mas concordo plenamente com você que está passando a boiada e que o momento é extremamente grave, né? Mas a gente tem a experiência e está vendo aí que a reestatização de todo o sistema de fornecimento de água e tal vem ocorrendo em toda a Europa, Paris, Berlim, tudo isso. E qual é o argumento justamente do pessoal que está tentando passar toda essa lei aí? É de que isso no Brasil, esse marco, vai gerar mais de 1 milhão de empregos em 5 anos, a gente já viu vários tipos de promessas desse jeito, e de que não tem recursos, eu sempre volto na área da grana, né, no capitalismo, aí, que não tem recursos suficientes para a gente incrementar, universalizar essa área de fornecimento. Eu tive o trabalho de ler o artigo, tem um termo aqui que ficou para mim muito forte, que é o produtor, empresa produtora de água, como se isso fosse possível. É no artigo 2, lá que eles citam empresa produtora de água, ela passa a se tornar empresa produtora de água. Isso não existe. A água está aí. Então, Zé, eu queria te perguntar isso, esses argumentos, né, de que vai gerar emprego com a saída da pandemia, você como um cientista social conhece muito bem como a sociedade vai mudar isso, quais vão ser as novas necessidades, e de que realmente não se tem dinheiro. O próprio BNDES já fez projetos para esse tipo para aumentar o saneamento e tal. No Brasil, principalmente, são 100 milhões de pessoas que não têm acesso, não têm esgoto, e 35 que não têm água, né? Como é que você vê isso? Era importante. Depois eu converso com você, o Franklin, que eu quero falar sobre essas mudanças ambientais. Muito bem, Luiz Antônio. Eu acho que você fez uma provocação excelente. Em primeiro lugar, né, essa situação da Covid-19 impõe a nós também, como população, a organização da sociedade civil, as organizações sociais, né, de interesse público, todas as organizações não governamentais, como se fosse um teste, né? Como nós podemos nos mobilizar, como nós podemos nos organizar para fazer frente a toda a essas decisões arbitrárias, autoritárias dos governos, seja aqui no Brasil, seja em qualquer país do mundo, né? Em primeiro lugar, essa questão da privatização da água, ela foi testada, e aí depois o Franco pode até falar com muito mais propriedade no caso dos países europeus,
mas eu na minha pesquisa do pós-doutorado, eu fiz muitas leituras no caso do caso de Barcelona, no caso da Espanha, especialmente, né, e Portugal. E Portugal, muito pouco privatização, mas especialmente no caso de Barcelona, né, chama bastante atenção, no caso da Cidade do México, Berlim, né? São cidades que, especialmente no caso de Barcelona, é uma cidade onde o capitalismo é bastante desenvolvido, né? E eles privatizaram os serviços de água e saneamento. E, alguns anos depois, voltaram. Teve um movimento muito forte chamado de remunicipalização dos serviços, da prestação de serviços de água e saneamento. Por quê? Os serviços pioraram muito, né? E as taxas de cobrança de água e de atendimento da prestação de serviços de esgotamento sanitário também se elevaram muito, né? Obviamente que as empresas vão querer embutir o lucro, né? E distribuir o lucro para a população, isso não tenha dúvida. Tanto que na PL, que está aí agora só faltando aí a sanção ou o veto presidencial, nesse projeto de lei fica claramente colocado aí a questão da regionalização, né? No sentido de ganho em escala, porque certamente no Brasil, como nós temos uma situação também especialmente em Minas Gerais, dos 853 municípios de Minas Gerais, aproximadamente 82% dos municípios são municípios de pequeno porte, ou seja, abaixo de 20 mil habitantes, com densidade populacional abaixo de 80 habitantes por quilômetro quadrado. Isso não é lucrativo para as empresas. Então, elas vão ter que, realmente, como está previsto na PL, se reorganizar em termos de lotes de municípios que vão receber, vamos dizer assim, nos processos licitatórios no âmbito dos governos estaduais, a quantidade de municípios a serem atendidos por essas empresas, para que elas tenham lucro, né? E que, segundo a legislação, que tem uma prestação de serviço eficiente, etc. Isso é uma falácia, isso não vai acontecer, né? E eu digo o pior ainda, porque a interpretação que eu faço a princípio desse projeto de lei é que assim como todos os governos e todas as estratégias empresariais de grandes corporações, é aproveitar justamente esses momentos de crise para fazer o que nós chamamos na administração pública de rent-seeking, né? Que seria praticamente uma transfusão de recursos direto do Estado para essas empresas, assim como foi o projeto no caso da recuperação dos bancos, né? Eles perceberam um mote do mercado para que as empresas ainda não estavam atuando, não estavam oferindo lucros aí nesse setor do saneamento, e viram uma grande possibilidade, assim como foi a iniciativa do Tasso Gereissati, que a pretexto de um discurso de eficiência gerencial da prestação de serviço, né, escamoteia, ou seja, colocam uma cortina na frente para tentar cobrir os interesses privados, né, os interesses deles. Lembrando que ele é um maior acionista da Coca-Cola no Brasil. Então, isso aí vai ser demonstrado assim, como uma falácia total do sistema. Tanto porque os municípios mineiros, que eu conheço bem assim, a realidade, posso dizer isso pelas pesquisas que eu fiz no âmbito municipal, as populações desses municípios, elas vão reagir a hora que perceber, porque até o momento ninguém percebeu, assim, poucas pessoas percebem o que está acontecendo em relação a esse projeto de lei, né? A hora que essas populações perceberem que as taxas, a cobrança de água e esgoto vai pesar no seu orçamento em torno aí de 20%, 30%, 40%, né, somado à energia elétrica, que já é muito cara, as pessoas vão dar o grito. Foi o que aconteceu em Barcelona,
na Espanha e em vários outros países também, né? Manaus também. Manaus já estou. Manaus, né? Manaus. Exatamente. Então, não tem cabimento. E é o momento, veja bem, com isso tudo, porque são aproveitadores e picaretas, porque com isso tudo, esses setores empresariais, eles vão faturar em pouco tempo. Porque eu vi também aqui no projeto de lei a possibilidade dos governos subsidiar as empresas. Calcula isso. É o que eu estou falando, é o rent seeking, é a transferência de recursos direto, de recursos públicos, além do bem, que é o patrimônio, né? Que é o patrimônio público, né? Além do patrimônio público ser disponibilizado para as empresas, o nosso Estado, os governos estaduais vão ainda transferir recursos a título de subsídios para essas empresas, para que a população de baixa renda não tenha acesso à água e aos serviços, à universalização de serviços, né? Para atingir 100% da população. Quem falar assim, não, mas nós temos algumas pessoas, inclusive até mesmo professores, colegas, não, mas nós temos que abrir essa possibilidade, né, para que as empresas, o setor empresarial possa ter a oportunidade, pelo menos, de demonstrar que tem capacidade para isso. Gente, nós já assistimos isso em vários setores da economia ao longo da nossa história, e é só fracasso, né? É só fracasso. Nós não temos história de sucesso com essas parcerias público-privadas no Brasil. Aliás, não só no Brasil, em várias partes do mundo, né? Em vários países. Isso não tem sido efetivamente os bens que são caracteristicamente bens públicos, eles têm que ser administrados enquanto tal, pela sua natureza, pelas suas características. E são propriedades públicas, ou seja, é nossa, é de todos nós. Então, nós não podemos, a título de uma experiência neoliberal, falar, não, vamos agora oferecer para um setor, quer dizer, um grupo de pessoas, empresários, né, permitir que eles possam ter lucros em cima daquilo que deve ser administrado para todos nós. Então, é algo revoltante, realmente, essa PL aí. Isso já é muito... Esses recursos que eles vão disponibilizar, muitos vão vir do próprio governo. O BNDES vai emprestar dinheiro para ele. Então, no fundo, quem está emprestando somos nós, né? Exatamente, Luiz. É isso aí. Mas vamos lá, vamos à frente. Eu gostaria de pedir... Agora eu queria aproveitar, Fernanda, para não deixar fugir aqui com o Franklin, porque eu anotei aqui as coisas que o Franklin falou. Peraí, só um minutinho, e eu estou com saudade dele, quero perguntar para eles aqui. Luiz, está me ouvindo aí, Franklin? Você está me ouvindo? Luiz? Eu estou te ouvindo. Eu gostaria de pedir também que as pessoas que estão nos assistindo possam compartilhar a live e também fazer perguntas para a gente repassar para os nossos convidados. Ok. Com a Vamos passar já. Deixa eu aproveitar aqui. Eu sou idoso do Franklin, poxa, faz tempo que a última vez que nós nos vimos foi justamente lá na UFLA, né? Exatamente. Você tocou aqui no assunto da pandemia e tal, e uma das coisas que me chamou muita atenção, eu até tinha falado isso antes, foi de que a Suíça, né, quando um país rico, com 8 milhões e meio, né, de pessoas e com todo o dinheiro aí depositado nos bancos, quando foi feita aquela distribuição de cesta básica, foi uma fila que eu nunca tinha visto. Isso é fake news ou realmente aconteceu? E quem eram essas pessoas? E a outra parte é o que você falou sobre o meio ambiente. O Jared Diamond, que é aquele biógrafo, né, vem falando que as pandemias vinham muito dos animais domésticos antigamente, e que agora a coisa está vindo mais dos animais silvestres, e justamente por causa desse desmatamento, do meio ambiente está sendo tão violentado assim, e que isso está se tornando. Eu queria ouvir a opinião de você aí com esse teu conhecimento todo dessa área do meio ambiente, né?
E um pouco da Suíça também. Para começar, isso de distribuição de cesta básica que você comentou, eu não sei do que você está falando, eu não vi isso, não existe isso aqui, ninguém distribuiu cesta básica na Suíça, não vi isso. Houve dinheiro nos bancos, as pessoas tinham acesso, mas cesta básica, não, isso eu não sei de onde veio essa informação. Eles colocaram uma reportagem e a fila dizendo que, poxa, quem diria na Suíça e tal, o pessoal esperando, se não me engano, foi em Zurique, não tenho certeza. Não, isso é bom. Deve ter sido alguma coisa lá e aí... Eu não vi isso. Antes de entrar nessa questão do meio ambiente, eu queria voltar um pouquinho na fala da água do Zé Roberto, só para complementar uma informação. A gente tem perdido muito a noção histórica das coisas. A gente vive a imprensa tenta nos criar um presente eterno. As coisas parecem que não têm história, né? Só que essa PL aí, né, essa lei que passou da privatização da água, ela tem um caminho histórico recente, mas muito claro. Vamos lembrar, é bom dizer essas coisas, né? As forças políticas que no Brasil levaram ao golpe, que levaram a colocar o Temer no poder, são as mesmas forças que estão por detrás da questão da privatização da água. Vamos lembrar, o que aconteceu em 2018? Foi sediado no Brasil o Fórum Mundial da Água em Brasília, em março. O Fórum Mundial da Água é o fórum das empresas privadas, é o grande fórum das privatizações, né? Os grandes patrocinadores do fórum em Brasília foram Coca-Cola, Nestlé e Ambev, as gigantes do setor da água engarrafada. Na história do Fórum Mundial da Água, isso nunca aconteceu antes. Foi a primeira vez que aconteceu, foi no Brasil. Qual era o recado? Queremos a água do Brasil. Isso é claro. O Temer, ele veio à Suíça para o Fórum Econômico Mundial, em fevereiro de 2018. Saíram matérias em jornais do Brasil, eu escrevi um artigo sobre isso. Quem ele encontrou na Suíça? Nestlé, Coca-Cola. Saiu até um artigo grande meu comentando esses encontros, e aí no final a coisa ia ter um encontro pessoal que aparentemente não teve, porque vazou, mas assim, entre 3 mil e tantos empresários que vão ao Fórum de Davos, o governo brasileiro estava muito aberto a encontrar com o pessoal da água, o famoso Water Resource Group. Então, isso a coisa já vinha sendo anunciada de longe. O que acontece também em 2018, se não me engano? A Nestlé anunciou a venda de todas as suas marcas de água engarrafada para uma empresa brasileira. Que empresa foi essa? O Grupo Edson Queiroz. Uma das herdeiras, uma das filhas do Edson Queiroz, fundador do grupo, é a esposa do Tasso Gereissati. Então, não é só a ligação do Tasso com a Coca-Cola. Tem a questão da Nestlé também. Eu duvido muito que a Nestlé tenha, de fato, vendido as suas marcas de água para o grupo Edson Queiroz. Porque não faz sentido. O que, para mim, aconteceu foi que a Nestlé se tornou parceira do grupo Edson Queiroz porque era conveniente que as marcas de água ficassem sob um dono brasileiro para evitar uma campanha internacional. Vamos lembrar o que aconteceu. Os artigos que saíram, não só no Brasil, mas até nos Estados Unidos, sobre o Temer no Fórum Econômico de Davos. Então ficou claro para a Nestlé, não, vamos fingir que a gente vende para uma empresa brasileira, porque aí não tem campanha internacional. Qualquer campanha vai ser no Brasil, o que é muito mais fácil de lidar. Exatamente isso está acontecendo agora no Canadá e nos Estados Unidos. A Nestlé acaba de anunciar que está vendendo as suas marcas de água canadenses e americanas para empresas locais. Por quê? Em novembro do ano passado, houve um encontro
eu participei no Canadá com americanos, canadenses, franceses lutando contra a Nestlé. E uma das decisões era trazer essa luta para a Suíça. Logo depois, vamos vender. Então, assim, é muito claro que o que a Nestlé quer é evitar uma campanha internacional. Então, vamos passar a bola para uma empresa local, continuar a mesma coisa, só que nós. Então, assim, no Brasil, só para relembrar, as forças que puseram o Temer no poder estavam por trás dessa questão da privatização da água. Era claro que isso era um tema importante para eles. Isso era desde o começo da boca. Bom, pulando agora para a questão que você perguntou do meio ambiente. É óbvio, como a Fernanda também comentou, que essa questão do desmatamento, a gente está invadindo o espaço da natureza e a natureza invade o nosso espaço de volta. Isso é claro, né? Mas como eu comentei antes, eu não sou biólogo, mas eu ainda acredito que a questão ambiental, nesse contexto, não tem um impacto tão grande quanto a questão da produção de alimentos. Monocultura, que é uma coisa antinatural e que favorece o aparecimento de certos tipos de pragas e, sobretudo, a criação animal em confinamento. O que a gente faz com boi, vaca, galinha, porco, é um crime. É um crime. A gente entope esses animais de antibiótico justamente porque a gente sabe do problema das doenças, né? E nos abatedouros, por exemplo, no Covid, vocês devem ter lido isso, focos centrais. Aqui na Europa aconteceu muito, na Alemanha, um caso claro, agora recente, foram os abatedouros. As condições de trabalho e tal, do pessoal que trabalha nisso, levando à contaminação. Então, eu acho que o sistema capitalista de produção de alimentos ele conduz à proliferação de vírus. Para mim é um fato. Bom, na área, voltando aqui sobre isso, na área de grana, né, que a gente sempre fala, os banqueiros já estão preocupados com essa gestão ambiental, já deram declaração. O presidente do Itaú, se não me engano, o Cândido Brachos, né, ele já falou que acha que a maior ameaça para o Brasil é essa gestão ambiental, porque ele está vendo que os investidores internacionais não estão querendo mandar o dinheiro aqui para o Brasil, investir aqui no Brasil. Isso é o que acontece aí. E como é que essa visão aí de fora? Aí? Olha, mas aí eu acho que tem dois aspectos aí. Que os banqueiros estejam preocupados com a gestão do ministro do Meio Ambiente por causa da imagem do Brasil, eu compreendo. Ou seja, se você devastar o meio ambiente escondido, não tem problema. Essa é a visão dos banqueiros, porque eu não vejo esse pessoal como bonzinho, não. Ninguém está preocupado com a natureza, estão preocupados com a imagem do Brasil, que aí, é claro, afeta a questão de investimentos, né? E o problema do Brasil, eu acho que é muito profundo agora, porque quando você tem uma Amazônia pegando fogo, todo o foco de atenção vai para a Amazônia, é óbvio. Então, aquela destruição pequena em outros lugares, essa está na porteira, está aberta, porque ninguém está nem prestando atenção. E se você somar essas destruições pequenas, Mata Atlântica, o que deve estar indo embora, que a gente nem sabe, Cerrado. porque não dá para ver. Cerrado, não dá para ver, porque se a Amazônia está queimando, é óbvio que a atenção vai para lá, é óbvio. Claro, né? Então, assim, a queimadinha ali em Juiz de Fora, em outros lugares, Mata Atlântica, isso ninguém está nem vendo, né? Quer dizer, o governo ele abriu a porta para aquele destruidor pequeno também, não só para o destruidor grande, mas para o destruidor pequeno. Só que se você somar toda a ação do destruidor pequeno, isso é avassalador. Eu não sei o que vai sobrar de país. Eles estão passando correntão aqui na região do Cerrado todinho. Zé Roberto, talvez pela UFLA saiba mais, sabe? O que resta de Mata Atlântica, eu não sei onde é que está isso acontecendo agora. Eu não sei o que, sabe, os parques nacionais. Eu recebi a informação ontem que vão privatizar em Piritipoca
umas coisas loucas, né? Eu não sei como vai dar isso aí. Essa questão aí dos parques, eu acabei de participar de uma banca de mestrado agora sobre o Parque Nacional da Serra da Canastra, né? E é justamente nesse momento que o número de funcionários, fiscais e de gestão desses parques está sendo fragilizado, né? E eu fiquei sabendo também, por meio do nosso... dessa notícia do nosso parque de Ibitipoca, que é um dos mais ativos, né, mais frequentados, mais lucrativos, está com a ideia de ser privatizado. Ou seja, é isso, gente, que é um movimento internacional. O Frank tem toda a razão, você vai falar dessa questão do movimento internacional, do capitalismo internacional, porque esse é um movimento o que Karl Marx falava no próprio século XIX, que ele viu e viveu isso, que no caso, o cercamento dos camponeses com expulsão desse pessoal para servir para formar o exército industrial de reserva para servir de força de trabalho para os industriais emergentes na época, né? O que nós estamos vendo agora? É um cercamento total dos bens públicos pelo sistema capitalista. Eles estão indo com toda a ferocidade nesses bens públicos. O que é bem comum, o que é bem público, eles vão se apropriar, entendeu? Que é a última fronteira do capitalismo, né? Principalmente o capitalismo selvagem, nos países latino-americanos, etc. Porque na Europa, isso eles já devastavam, já ao longo do século XX, já se apropriaram desses bens públicos, e agora a situação dos países europeus é muito confortável, porque como os países europeus acumularam tanto capital, né, agora eles passam a ter também o poder de coerção em relação aos outros países, né, a África, a América Latina, assim como as estratégias dos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial, né? No sentido também de causar o caos e, se nesse meio do caos, se apropriar daquilo que é público, né? Então, nós estamos vivendo um novo cercamento, é uma nova fase do capitalismo internacional, é um novo cercamento dos bens públicos e dos bens comuns. Então, cada vez mais, os movimentos sociais, as ONGs, o terceiro setor, nós temos que nos fortalecer, junto com as universidades, com a pesquisa, com a ciência, de criar barreiras fortes de penetração do capitalismo nesses bens públicos. Nós temos que... É uma guerra que está colocada já, e eles já estão à frente com a institucionalização. Porque aí, quem for contra, se esse PL for, e certamente vai, né, ser aprovado pelo presidente da República, nós vamos ser criminosos se nós formos contra isso. Imagine, nós queremos proteger um bem comum e estamos sendo colocados como criminosos e vamos ser criminalizados. Os movimentos sociais, como o Frank bem lembrou desse processo histórico, a gente esquece muito da história, né? Esse percurso que o projeto de lei também vem sendo trilhado, nós não podemos esquecer também, né, Franco, da criação das agências reguladoras pelo governo Fernando Henrique Cardoso, que já criou a base, vamos dizer assim, para que essas agências reguladoras pudessem utilizar um mecanismo que é muito recorrente na administração pública brasileira, que é a palavrinha concessão. O Estado concede por 30 anos. Exatamente. Né? Não existe concorrência absolutamente nenhuma. Não. Esse negócio de concorrência. É importante mencionar isso, porque o modelo das agências pressupõe a privatização. É isso. Já está ali. Já está ali. Nascedouro. É isso que eu estou lembrando. É isso, já está no nascedouro, isso aí. E só para complementar também, você falou dessa guerra social que a gente passa agora, o que aconteceu há poucos dias? E se você olhar, é uma recorrente do governo Bolsonaro. Escândalo Queiroz é preso, não sei o quê. Sempre que aumenta a pressão, o que acontece?
o que aconteceu há 2 ou 3 dias atrás. Paulo Guedes, vou privatizar 4 estatais. Quando ele anuncia isso, o mercado inteiro que está interessado na privatização, de novo, Bolsonaro fica. É claro. Sabe? E é isso que mantém ele lá. Então, o modelo é transformar o Brasil em colônia. Eles já transformaram, já é colônia. Né? Quer dizer, eu escrevi isso no texto meu. A gente não elegeu um presidente, a gente elegeu um administrador colonial. Isso. Foi o Bolsonaro. Né? E é isso que ele está fazendo. Então, transforma em colônia. Olha o texto. Não, mas é isso mesmo. Você lembrou bem essa questão da memória, que nós esquecemos tão rápido, né? Então, as agências reguladoras foi o nascedouro desse processo de privatização da água e do saneamento básico, lá no governo de Henrique Cardoso. E desde aquela época, esses empresários já tinham, porque eles fazem planejamento de longo prazo. O que não acontece com os governos brasileiros. Nós, a sociedade civil organizada, os movimentos sociais, não conseguem pressionar, mesmo com o presidente, como foi o caso do governo Lula e Dilma, de fazer um planejamento de longo prazo em termos dos bens públicos e dos bens comuns. Nós temos que agora nos juntar a esse movimento internacional dos bens comuns, na minha perspectiva, né? Engrossar essa força desse movimento internacional para que os comuns tenham força e aí dentro dos comuns a água seja um dos protagonistas desse movimento de socialização desses bens, porque não é possível, né, permitir, eu acho que nós temos que reagir fortemente a essa lei, depois da aprovação, no sentido dos municípios, especialmente de pequeno porte, e dos movimentos sociais em torno da luta contra a privatização da água, de nós nos fortalecermos internacionalmente. Então, está aí um papel muito importante, a partir do Franco, da Suíça, de nós articularmos mais fortemente isso dentro da perspectiva dos comuns. Eu acho que nós podemos ter essa dimensão dos comuns, que a água está dentro dele. Eu lembrei o que eu queria comentar, que para mim é fundamental. Temos que pensar no seguinte: a partir de um certo nível de privatização, no caso da economia brasileira, né? A partir de um certo nível de privatização da economia, todas as decisões importantes passam a ser tomadas pelo governo, pelo setor privado. O governo já não tem mais papel. Isso que a gente tem que entender. Fica irrelevante o governo depois, porque todas as decisões que importam já vão estar sendo tomadas pelo setor privado. O governo não importa quem for eleito. Porque o governo vai ter que brigar para retomar um espaço que já não vai mais existir. E eu vejo a situação do Brasil caminhando para isso. Quer dizer, quando fala, vamos privatizar Banco do Brasil, Petrobras, Correios. Porque esse pessoal sabe que eles não vão ser eleitos. Não tem como esse pessoal ser eleito. Eles estão no roubo, vamos dizer a verdade. Então, assim, a partir de um certo momento de privatização, você pode fazer o que você quiser lá, que não vai conseguir reverter em pouco tempo. Não consegue, vai estar privatizado. E aí o jogo fica muito fácil para eles. Eles vão supor, daqui a 2 anos, se a coisa continua do jeito que está, privatiza-se uma grande parte da economia, destrói-se o país, arruma-se um apartheid social sem tamanho, e aí elege alguém da esquerda. Como que sabe? Não vai conseguir. Aí vai ficar muito fácil para a direita depois dizer: olha aí, não consegui. Ô, Franklin, olha. Só um minutinho. Antes da gente continuar esse bate-papo aí, de repente as perguntas vão levar a um novo bate-papo. Ô, Luiz Antônio, você tem as perguntas aí? Alguma pergunta que os nossos ouvintes... Deixa eu verificar. Os que estão participando aí da live,
Eu tenho umas perguntas aqui para vocês. Passa aí. Eu vou fazer aqui. Existe ainda a parceria público-privada? Ou isso é uma guerra para não crescer? Bom, posso? José Roberto, posso? Ou você quer... Não, pode falar. Posso comentar? Pode falar. Parceria público-privada é o nome que deram para privatização. Não era um público ali para... Agora, o próprio conceito público-privado, ele é muito significativo porque ele mostra a erosão do que antes se tinha como democracia e como o público. O que é uma parceria público-privada? É uma parceria entre o governo, ou seja, uma coisa que foi eleita, espera-se, por milhões de pessoas, de uma empresa privada. Na realidade, isso não pode. Uma empresa não pode ser parceira do governo. O governo é a autoridade, ele é o governo. O conceito de parceria público-privada, ele em si já está embutido a mensagem na erosão do que a gente chama de governo. Aí você vê um empresário qualquer, de qualquer empresa, seja de qual for tamanho, de igual para igual, com a autoridade que é o governo. Isso não pode acontecer. Zé Roberto, não sei o que você tem a comentar. Deixa eu acrescentar uma coisa aqui, Frank e Zé, porque eu participei no Banco do Brasil de muitas dessas privatizações e daquele nascedouro que o Zé falou, das agências reguladoras. E essa outra grande falácia de que o setor privado vai investir, é ele que tem dinheiro, não era o que aconteceu e não é o que acontece. O Banco do Brasil, através de Previ, deu várias vezes cartas de fianças para todos aqueles consórcios, para a empresa, emprestou dinheiro. Então, o recurso não vem dessas empresas privadas, vai vir novamente do governo e vai vir novamente do povo. E fica se dando essa ideia de que as privatizações vão entrar recursos que nós não temos recursos. Isso foi lá, Zé, lá no nascedouro daquelas privatizações de Light, de Telebrás e tudo, em que ficamos com os empréstimos todos e vendemos as empresas. E a Light foi um bom exemplo. Eu estou botando isso porque essa reestatização começou muito com a parte elétrica, né? E depois vieram os restantes. Era só essa lembrança trágica da grana que foi dada a essas privatizações, né? Exatamente. Só para acrescentar isso, falou e que o Luiz Antônio agora também acrescentou e está colocando, é que, na verdade, essas parcerias público-privadas, como eu disse antes, elas escamoteiam, na verdade, a transferência de recursos da União diretamente para as empresas e o grande capital, né? As grandes corporações e o grande capital financeiro. Assim foi o projeto, né? O projeto de saneamento dos bancos, pelo governo Fernando Henrique Cardoso. Então, todas essas transferências, essas parcerias público-privadas, elas têm, no Brasil, esse caráter praticamente explícito, né? Só quem não quer ver, não enxerga, né? Nós vivemos, só um segundo, a gente vive na realidade, essa que é a nossa tragédia. Nós vivemos um sistema socialista, só que invertido. É o socialismo para os... Exatamente. A transfer é toda... E o pobre fica com o capitalismo todo. Não, e o PT foi penalizado por fazer transferências por meio das bolsas, né? Bolsa escola, bolsa família, né? Quer dizer, porque transferência para o pobre é criminalizada. Transferência para o rico é normal. É normal, exatamente. É normal, é o que se espera. Infelizmente, né? Vamos lembrar de novo, historicamente é bom dizer essas coisas. Vamos lembrar que quando o Brasil acabou com a escravidão,
qual foi a classe que o governo brasileiro reembolsou? Foi os proprietários de escravos. Exatamente. Bem lembrado. A coisa vem de trás, né? Você reembolsa o proprietário de escravo. O escravo, que se lixe. Né? Agora, o proprietário você vai reembolsar. É bem antigo, né? Bom, e para acrescentar mais uma questão nesse projeto de lei, que não é de, assim, nós não, eu me conto mais assim, eu acho que as pessoas que não leram e que talvez estão nos ouvindo aí também não saibam, mas o que está colocado é que nós não temos escolha. O consumidor do saneamento básico e dos serviços de saneamento básico e de água no Brasil não tem escolha. Ele é obrigado. Percebem? Não, eu não quero esse serviço. O consumidor não tem escolha. Está colocado aqui no PL. Né? Quer dizer, nós somos obrigados a pagar aquilo que as empresas impor. Ou seja, a legislação é de um autoritarismo tamanho que não dá nem a mínima escolha para o consumidor que vai pagar pelos serviços. Não, eu não quero pagar para X, eu quero ter um serviço autônomo de água. Eu não tenho escolha, eu tenho que pagar. Percebe? Quer dizer, nos coloca numa situação o retrocesso está aí no conteúdo da própria lei, porque nós voltamos ao sistema de escravidão, praticamente. Só que a democracia, porque existe uma lei que nos penaliza, que não nos dá escolha. Não tem autonomia. O princípio da liberdade, inclusive, do próprio liberalismo, da liberdade, né, de você ter escolhas, de você fazer as suas escolhas, que é um princípio liberal fundamental, nós não temos. Nesse projeto de lei. Isso não está colocado. Entendeu? Uhum. Isso que eu queria alertar. Além disso aí, a gente gostaria de perguntar o seguinte. Tem uma pergunta aqui interessante. Só um minutinho. Eu já vou passar aqui. Oh, meu Deus. Aqui. Vocês têm o que dizer sobre como agir frente a essa realidade? Enquanto comunidade, organização da sociedade civil, movimento social, principalmente frente à pandemia, em que nos limitamos em sair às ruas? Como que a gente vai reagir? Como? Eu poderia dizer o seguinte, nós temos que fazer acontecer nos municípios as nossas ações, no local, e ao mesmo tempo estar vinculado a esse movimento internacional dos comuns, porque a água e o saneamento básico, né, tem que ser colocado pelos movimentos sociais, por nós, por todos nós, como um bem comum. E como bem comum, não é nem um bem público, nem um bem privado, mas um bem comum. Por quê? Porque a água ela está vinculada ao local. Nós temos os mananciais, as bacias hidrográficas. Então, quem tem que cuidar das bacias hidrográficas, das nascentes, das águas minerais, né, são aquelas pessoas que estão vivendo o local. Então, nós temos que nos organizar localmente, mas ao mesmo tempo fazer o que nós estamos fazendo. O Franklin está lá na Suíça, tem o pessoal lá do Canadá, da Mude Barro, tem o pessoal, enfim, espalhado no mundo inteiro, na Austrália, Nova Zelândia, né? E é isso que nós temos que, né, nos unir a esse movimento internacional, mas ao mesmo tempo, né, fazer aqui e agir aqui. O que nós podemos fazer nesse tempo de pandemia, né? É fazer o que nós estamos fazendo aqui, uma live como essa, de discutir, de clarear, né? Formar consciência crítica, né, em relação a isso. Por quê? Porque nós desejamos, com as nossas ações, de promover o bem comum, do bem-estar da população, né?
Então, e nós temos que nos fazer claros, né? Talvez aí, por exemplo, a ONG Nova Cambuquira, em Cambuquira mesmo, tem uma imagem que é só de denuncismo, de ação de denúncia, etc, etc, etc. Né? Mas as pessoas também esquecem que, se não fossem essas ações na justiça, esse bem comum aí já estaria totalmente privatizado e as pessoas, né, já estariam num vínculo de dependência da água muito grande. Porque hoje a situação da água, em muitos municípios também, a situação é abundante. Mas nós não podemos esquecer, como o Franklin nos alertou aqui nessa live, da memória. Porque em 2014 nós sofremos aquele escassez de água, especialmente em São Paulo, e não podemos esquecer que as nascentes dos rios que abastecem o Tietê, e, portanto, a captação de água da Grande São Paulo, né, uma metrópole com mais de 22 milhões de habitantes, depende dos estados de Minas Gerais e do interior de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então, nós temos que sempre recuperar essa memória para nos fortalecer justamente na gestão participativa dessas bacias hidrográficas, de manter as nascentes desses rios, de manter a cobertura vegetal da reposição de água, né, das águas subterrâneas. Enfim, nós temos que fortalecer ainda mais esses movimentos e mostrar para a população que as organizações não governamentais, organizações da sociedade civil, nós estamos lutando para um bem de todos. Não é interesse de um ou de outra pessoa, porque são todos voluntários nisso aí. Não tem ninguém ganhando dinheiro, se enriquecendo com isso. Ao contrário das grandes corporações, que querem privatizar e que estão ganhando muito dinheiro com isso. Então, nós temos que sacudir a população em relação a isso, entendeu? De mostrar, de ter essa consciência crítica em relação aos bens comuns, especialmente a água, né? Se eu puder complementar um pouco o que o Zé Roberto falou, acho que no nível local, como ele falou, tem que trabalhar no nível local, procurar se informar. Informação é uma arma hoje em dia. As pessoas têm que procurar se informar. O Brasil tem a sorte de ter movimentos sociais extremamente bem organizados. Você tem o Movimento Sem Terra, o Movimento Anti-Barragem, a Frente Nacional de Saneamento Básico faz um trabalho excelente. Procurar informação, procurar se organizar com esses movimentos já estabelecidos, que já têm uma história, e esses movimentos já têm suas conexões internacionais também, né? Porque assim, não dá para entender o contexto brasileiro de fato sem você olhar o contexto internacional, né? Desde o golpe que foi colocado aqui, aquilo foi bem planejado, né? A gente está vendo agora, está ficando cada vez mais explícito as relações da Lava Jato com o FBI americano, por exemplo, né? Na atitude na Odebrecht e tudo isso. Isso é uma outra história, mas o contexto interno, sem você entender esse contexto internacional, não se entende de fato o que está acontecendo no Brasil. Mas, como o Zé Roberto falou, a ação local, se informar e procurar as conexões com os movimentos sociais brasileiros, que são muito bons, muito bem organizados e muito bem conectados. Olha, agradeço a colocação de vocês. Nós já passamos de 1 hora de live. O bate-papo está ótimo, está maravilhoso. Ainda tem algumas perguntas aqui. Eu vou ver a disponibilidade de vocês, se vocês podem continuar mais um pouquinho com a gente. Claro, claro. Vocês podem? Ok. Então, eu queria fazer uma pergunta agora para o José Roberto. Sabendo que a UFLA vem desenvolvendo há muito tempo um trabalho de excelência em seu campus relacionado com o meio ambiente, qual o comprometimento após ter recebido o título da Moldbalo de segunda universidade azul do mundo? Essa é uma questão assim, um tanto quanto complicada de responder, porque enquanto eu estava à frente pela universidade, quando nós fomos até
cidade de Berna, encontramos com o Franco pela articulação que ele fez, de nos ter recebido muito bem lá, a delegação da universidade com o reitor, né, José Roberto Scopoli, o professor José Maria, que se aposentou também, né, eu não tenho vínculo mais com a administração da universidade em si. Eu desenvolvo, como pesquisador, pelo nosso núcleo de administração pública e gestão social, as pesquisas relacionadas à gestão social da água, né? Mas eu vejo, como docente da universidade, que ainda nós estamos longe daquilo que nós conversamos e nos comprometemos a fazer, né? Especialmente a refazer toda a rede de saneamento da UFRA, que ela foi feita parcialmente, ela não é integrada, ela não é totalmente, não tem 100% da rede de esgotamento sanitário ainda feito, mas já tem uma parte considerável. Nós temos mais de 11 nascentes dentro do campus que estão protegidas de fato, foram feitos plantios de árvores e todo esse cuidado, isso realmente foi feito. Mas nós temos uma rede também de distribuição dessa água que nós captamos no campo. Tem um tratamento, tem uma estação de tratamento de água dentro do campus da universidade. E essa distribuição da água é feita em bebedouros disponibilizados em alguns prédios. O projeto que nós tínhamos era de promover de forma acessível mesmo, efetivamente, a água como um bem de direito humano e evidenciar isso para a comunidade acadêmica, no sentido dos estudantes perceberem a importância de não comprarem água engarrafada dentro do campus e da própria universidade não fazer processos licitatórios para compra de águas em galões que são servidos para a mesma parte administrativa da universidade, né? Esse foi o compromisso que o reitor, à época, fez, né, junto com o recebimento do título, né, de Blue University, naquela ocasião com a Moody Barlow, articulado pelo Frank e o professor Andréas também. E isso não tem acontecido, né? Essa questão da compra de água continua, a venda de água engarrafada no campus continua. Então, não houve nenhuma legislação, a proposta também era de passar uma legislação específica no Conselho Universitário para que estimulasse a redução do consumo de água engarrafada no campus, né? Apesar de ter todo um trabalho já histórico também, de conscientização dos estudantes quando chegam como calouros, eles recebem um kit ambiental com um copo de plástico, né? com um kit, vamos dizer assim, ambiental. Mas, na minha avaliação, eu acho que nós temos que avançar mais nesse sentido. A ideia também era, inclusive, colocar algumas fontes de água em que as pessoas pudessem acessar essas fontes bem na área central do campus, para que as pessoas pudessem ali acessar a água gratuitamente, no sentido de levar a conscientização na prática, né, no meio estudantil. Isso, para mim, seria fantástico e seria extremamente necessário, porque é o meio acadêmico que pode difundir isso e engrossar ainda mais o movimento a favor da água como direito humano, né, e não como um bem privatizado. Mas, lamentavelmente, isso não aconteceu e eu não tive, particularmente, meios e poderes para que, né, também pudesse fazer isso dentro da própria universidade. Mas eu tenho, agora com o pessoal das engenharias, tentado movimentar nesse sentido. Mas isso depende, de fato, da administração da universidade. Não é só pelo nosso desejo, pela nossa vontade. Mas nós estamos, assim, tentando criar. Eu sempre divulgo, agora recente, publicamos e divulgamos na página da universidade o resultado de uma pesquisa sobre popularização da ciência. Então, a gente vai fazer
fazendo algumas iniciativas assim para que a administração da universidade seja sensibilizada e que ela possa aperfeiçoar cada vez mais, né? Existe um objetivo central da nossa universidade de ascender ao ranking internacional das universidades, especialmente como universidade sustentável, né? Pelo Green Metrics, né? Que é uma agência de ranqueamento internacional das universidades que adotam medidas de sustentabilidade, observando os objetivos de desenvolvimento sustentável. A universidade já vem fazendo isso de fato, né, em várias áreas, mas, especialmente no caso da água, eu avalio que falta ainda um grande caminho aí pela frente. E outras universidades também podem e devem, né, seguir aí o mesmo caminho, né, que a UFRA já iniciou, especialmente captação de água, distribuição de água gratuita. Ok. Ô, Lulu, tem uma pergunta aqui para... Tem uma pergunta aqui, Fernanda. Uma pergunta para os dois, eu achei importante aqui. O Zé, como cientista social, e o Franklin, muita experiência nisso, como é que vai ser as novas necessidades da sociedade? Vão ser muitas nessa saída da pandemia? O que muda? O que a sociedade vai esperar? Quais são as mudanças que vocês sentem que vão ocorrer? Franco, é com você. Começa com você. Olha, eu posso falar sobre as mudanças que eu acho que deveriam acontecer, né? Como eu falei no início, por exemplo, a pandemia mostrou o fracasso do setor privado em lidar com a pandemia, o fracasso da questão do mercado em lidar com a pandemia, né? Então, que isso sirva de um primeiro incentivo a se voltar a fortalecer as políticas públicas, principalmente na área da saúde. Da saúde, exato. Isso espera-se que possa acontecer. Seria uma coisa lógica, uma consequência lógica do que se está vivendo. O problema é que eu acho que o sistema vai fazer tudo para tudo ficar como está. Esse é que vai ser o grande conflito nosso, né? Quer dizer, está-se um momento em que um monte de coisa está caindo por terra, que se vê com clareza que esse sistema não leva a nada, o caminho é de destruição, mas ele vai fazer tudo para se manter. Isso é um fato, né? Isso se nota, por exemplo, aqui na Suíça foi claro, nos Estados Unidos é claro, por exemplo, na ajuda que foi dada à sociedade durante a pandemia. A parcela de dinheiro que foi para as grandes empresas, toda a ajuda dada às grandes empresas foi, sem comparação, maior do que a ajuda dada ao cidadão comum de pequenos negócios, né? O cabeleireiro, o dono do bar, o quiosque da esquina. Esse pessoal recebeu muito menos ajuda. Eu estou falando de Suíça e de Estados Unidos, que eu sigo lá, né? Recebeu muito mais ajuda proporcionalmente do seu governo do que as grandes empresas, né? E as pessoas aqui começaram a acordar para isso, começaram a ver, mas o que está acontecendo? Por exemplo, aqui no caso da Suíça, houve uma ajuda a empresas médias, pressupondo, não era lei, não foi pedido isso, mas a pressuposição era de que se essas empresas recebem ajuda do Estado, elas não vão demitir ninguém. O que aconteceu de fato? As empresas receberam a ajuda e muitas demitiram mesmo assim. Por exemplo, né? Uma outra coisa que aconteceu aqui, muito interessante, é que uma parlamentar jovem, recém-eleita, fez no parlamento suíço a proposta de que as empresas, no caso as empresas grandes, que recebessem apoio do Estado, não poderiam pagar dividendos aos seus acionistas nesse período, o que é lógico. E essa proposta no parlamento suíço não passou. O que mostra que o establishment está muito atento a isso. Ou seja, receberam a ajuda do Estado e vão pagar os dividendos.
o que é, de novo, como o Zé Roberto falou, uma transferência do setor público para o setor privado. Né? Então, assim, o que eu vejo é uma tentativa global de voltar ao que era antes, como se isso fosse possível, como se esse antes não fosse a causa do que está acontecendo agora, entende? E eu acho que a nossa luta social agora é de dizer não a isso. Olha, esse sistema provou que não dá certo. O que a gente está vendo é que precisamos de um serviço de saúde público, coordenado, precisamos disso a nível global, não é só um país que vai lutar contra essa pandemia, e outras coisas mais, a questão da água, por que passam essa privatização exatamente no momento da pandemia? Quer dizer, além de ser uma crueldade, é um momento em que se escolhe porque sabe que não haverá resistência. Né? Então, assim, eu acho que nesse momento o capitalismo mais patológico está mostrando a sua cara. Por quê? Porque os mais atingidos pela pandemia são os mais pobres. E esse pessoal, para o establishment, de fato não conta. Ponto final. A gente tem que ter essa clareza. E eu acho que não é esperar que as mudanças aconteçam. É tomarmos esse destino nas mãos e a gente fazer essa mudança acontecer. Porque não vai vir de graça. Bom, na minha avaliação, eu acredito que os resultados disso sinalizam para uma perspectiva de valorização mais do local, do desenvolvimento regional. Eu sou até um pouco otimista apesar de todo o caos que nós estamos vivendo, porque, veja bem, os shoppings, que é, vamos dizer assim, a vitrine, vamos dizer assim, do capitalismo, né, está sofrendo um duro golpe, né? A quantidade de arrecadação do Estado está, de certa forma, diminuindo, né, e vai diminuir. A indústria petroleira, com o petróleo, né, que é um bem aí comercial, uma commodity muito forte que sustenta o capitalismo global também, vai sofrer, está sofrendo e vai sofrer uma queda muito grande. Então, isso sinaliza também que nós temos que pensar numa economia muito mais solidária, de desenvolvimento local, né, do que esse modelo que se demonstra, como o Franklin bem caracterizou, fracasso. Né? Mas como eu concordo com o Franklin de que esse pessoal, especialmente essa elite do atraso no Brasil e no mundo, né, eles vão tentar, esse capitalismo doentio, eles vão tentar de todas as formas se apropriar, como eu falei, de cercar, de se apropriar dos bens públicos e dos bens comuns, no sentido de promover realmente o apartheid e manter a acumulação de capital. Né? Porque a grande questão é a acumulação de capital. A acumulação de capital só é possível por meio da coerção social. Então, por isso que os empresários no Brasil entram na política, porque senão eles não teriam esse poder, né? Então, uma coisa puxa a outra. Desde lá do texto de Max Weber, né, de Charles Tilly, né, que é um historiador muito, muito, muito bom nesse sentido, essas duas variáveis no capitalismo, elas andam juntas, né? Acumulação de capital e poder de coerção social. Então, essas duas variáveis estão, de certa forma, delapidadas com essa situação da Covid-19. E aí eles estão tentando criar alternativas, vendas via internet, né? Enfim. Só que as necessidades das pessoas, especialmente nos municípios menores, de pequeno porte, especialmente, eu mesmo estou sentindo isso na pele, né? Vamos dizer. Eu não preciso ter tanta coisa, assim, muita coisa para viver uma vida boa, não é? Então isso está sendo sinalizado para a gente. A gente não precisa ter... Os carros você vai usar muito pouco, pelo deslocamento. Nós estamos aqui compartilhando, né, o Franklin na Suíça,
né, vocês em Cambuquira, eu aqui em Lavras, então, em diferentes lugares nós podemos, quer dizer, a circulação pode ser menor, né, mas, obviamente, muitos setores continuam. A questão da saúde, por exemplo, o Franklin tocou aí, muitas pessoas a questão da saúde está ligada diretamente com a alimentação, com a nutrição. Se você tem uma alimentação saudável, você não vai procurar farmácia. Os movimentos no âmbito da indústria farmacêutica também, dos pilares do capitalismo avançado, contemporâneo, também sofreu uma queda e vai sofrer ainda mais, né? Então, eu acho que o capitalismo, dentro dos padrões que vêm sendo historicamente definidos e avançados, eles sofreram um duro golpe agora e vão sofrer ainda mais por mais tempo. Então, vai ter que se rever muito o comportamento nosso cultural de consumo, de necessidades, e de reorganização da vida social de uma tal forma que eu acredito que vai ser uma reorganização social muito... Eu sou otimista nesse ponto, né? Eu acho que vai ser uma reorganização muito favorável para nós, assim, apesar de todo esse caos que nós estamos vivendo. Ok? É isso aí, Fernando. Luiz. Fernanda, não, Desculpa, você está... você tem alguma colocação aí, por favor, Lulu? Mais alguma colocação? Porque a gente já está com um tempo bem... Agora é você que está sem o seu microfone, Lulu. Depois. É que eu desligo aqui e aí volta a ligar. Estou dizendo que já temos 1h40, né? Isso. Talvez a gente conversa aí para mais de 3 horas. Tivesse que ter dividido isso em 2 lives. Isso. Não, eu acho que é tempo demais, porque ninguém acompanha live muito longa. Mas o que a gente pode fazer é fazer lives com mais frequência, né? Com certeza. Por que demorou tanto até essa? Não, vamos fazer outra, com certeza. Vocês serão nossos convidados novamente para nova live. Tem muito assunto. Muito assunto. Então, alguém quer fazer as considerações finais para a gente partir para o encerramento? Começa com o Franklin agora. Não, vai lá. Você, por favor. Bom, eu aproveito aqui para agradecer mais uma vez. Não sei assim o número de pessoas que estão nos assistindo, mas espero que aquelas pessoas que estão nos assistindo que tenham espero que tenham tido a clareza das nossas colocações aqui, do nosso debate, dos nossos propósitos, né? De pensarmos novas formas de organização da sociedade civil e de nos contrapor a todo esse movimento capitalista atrasado, doentio, que está aí em pleno processo de cercamento dos bens comuns e dos bens públicos, né? Então, eu espero que nós possamos juntos trabalhar e juntar forças no sentido de contrapor a esse movimento de deterioração dos bens públicos no Brasil e no mundo todo, né? E estou à disposição também de todos vocês que queiram tirar alguma dúvida ou fazer alguma crítica, sugestão, enfim. Nós temos publicado aí vários artigos científicos em relação às nossas pesquisas sobre gestão social da água, por meio das orientações de mestrado, doutorado, etc. E nos juntamos aqui a esse diálogo também, que eu considero muito proveitoso, né, da ciência com o conhecimento e a experiência do Franklin como ativista internacional. Eu acho que nós agregamos muito quando dialogamos dessa forma, então, para mim, foi muito proveitoso, e é sempre proveitoso
Então, é sempre muito bom estar em diálogo com o Franklin, uma pessoa ilustre, né, de alto conhecimento, de muita leitura e de experiência prática também nesse campo. Então, eu fico muito satisfeito e honrado com a participação do Franklin e do Luiz Antônio também, uma pessoa que eu não tenho assim um relacionamento muito próximo, mas o Luiz Antônio, nessa live aí, demonstrou a sua capacidade, a sua competência, sua experiência e conhecimento também. Eu acho que nós temos aqui, com a Fernanda coordenando esse processo, nós temos aqui um espaço, foi um espaço muito agradável, muito proveitoso mesmo. Eu fico muito satisfeito e honrado de participar aí junto com vocês, com a ONG Nova Cambuquira. É isso aí. Franklin, por favor. Eu também queria agradecer muito essa oportunidade. Agradecer ao Zé Roberto pelos elogios, mas a gente já se conhece, já tivemos juntos em Portugal, já tivemos juntos na Alemanha, já tivemos juntos aqui na Suíça. E para mim é uma honra estar com vocês. E eu tenho que dizer que das últimas vezes que eu estive em Cambuquira, as conversas com você, Fernanda, com a Marília, com o Luiz Antônio, é surpreendente para mim, sempre foi, ver um lugar tão pequeno como Cambuquira, com tanta gente extremamente bem informada, extremamente capaz e com realizações impressionantes, né? Cambuquira, para mim, é um enigma. Como é que vocês aí em Cambuquira fazem o que vocês fazem? Né? O nível é muito alto, o engajamento é impressionante. O Luiz Antônio não vai me deixar contar essas histórias, mas o Luiz Antônio tem histórias que mereciam ser filmadas, o que ele já fez, pouca gente sabe, né? E para mim é mais que uma honra, é uma fonte de conhecimento muito grande e prático, porque vocês estão na linha de frente de uma luta que eu daqui estou observando um pouco de longe, né? E que o que eu puder contribuir, eu vou contribuir. E só lembrar uma coisa que para mim é importante que vocês reflitam no Circuito das Águas. O Circuito das Águas ele está mais ou menos equidistante de Rio, São Paulo e Belo Horizonte. São as 3 maiores metrópoles do Brasil. Nessa questão da água, é um manancial fabuloso ao alcance das grandes empresas que estão nas grandes metrópoles, né? Quer dizer, é muito mais fácil para São Paulo, Belo Horizonte ou Rio buscar água no Circuito das Águas do que na Amazônia, por exemplo, né? Então, assim, eu acho que o Circuito das Águas ele é um alvo importante, né? Alvo no sentido de estar na mira das grandes empresas, e vocês vão ter que se articular muito bem internamente, porque o que vem por aí não vai ser fácil, já não está sendo e vai piorar. Mas eu conto com vocês, eu sei que vocês são duros na queda e bons de briga. Um abraço grande. Muito obrigada. Lulu, por favor. Olha, eu fiz, você sabe disso, a Fernanda sabe disso, que eu já não participo mais tanto das palestras, mas eu fiz questão, fiz esforço até para estar aqui presente, porque conversar com o Zé, com o Franklin, com a Fernanda sobre esses assuntos é extremamente gratificante. Aprendo muito. Como professor, não ensino mais, aprendo. É o que eu mais aprendi aqui com vocês e matando as saudades. Foi muito bom. Extremamente gratificante, volto a dizer. Eu saio mais satisfeito, a minha alma sai mais rejuvenescida. Eu costumo dizer isso, que quando eu vou lá no Piripau, vejo aquela imensidão da vista, e quando eu passo da serra, eu começo a minha alma melhora. Eu contei essa história aqui, o pessoal me perguntava. Eu fui operando e fiquei no Rio uns 6 meses, né? Quando eu voltei e eu cheguei lá no alto da serra e vi a placa Cambuquira, eu digo assim, nossa, aí encontrei a minha alma, ela estava me esperando lá. E quando eu estou com vocês aqui, aprendendo tudo isso,
recebendo todas essas informações é extremamente gratificante. Me faz muito bem. Obrigada, Lulu. Obrigada. Eu queria passar uma mensagem da Maria Helena Lemes, que colocou lá no Facebook, que acho que é interessante. Gratidão, Nova Cambuquira, pela trajetória em nosso município e região. E também aos convidados de hoje, Fernanda, Luiz Antônio, José Roberto e Franklin. Muito bom podermos trazer essas informações e reflexões para o momento que estamos vivendo. Principalmente, grata, e o movimento continua. Ou seja, nós estaremos sempre defendendo as questões das águas e a gente vai lutar sempre. Isso aí vocês podem estar certos e garantidos. E agora eu vou fazer as considerações finais, né? Chegamos ao fim desse encontro brilhante e esperamos poder ter contribuído de forma clara e objetiva para sanar as dúvidas sobre os assuntos abordados. Agradeço aos nossos convidados, Franklin, José Roberto, bem como ao Luiz Antônio, como um membro nosso colaborador, pela disponibilidade de seus tempos para esse encontro, né? E também aos nossos participantes aí da live, que enviaram perguntas e estiveram conosco até o momento. Aproveito também para agradecer a todos os membros da USC Nova Cambuquira, envolvidos de forma direta ou indireta, e que colaboraram para que pudéssemos estar aqui reunidos, debatendo os temas propostos. E espero vocês numa próxima live. Obrigada a todos. Valeu. Obrigado. Abraço.